dia. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, dizer que eu estou extremamente feliz. Para mim é uma honra participar desse evento. Agradecer a mesa, agradecer a Daniela, né, que ela mediou a minha presença aqui hoje, através da iniciativa de um grande amigo meu e incentivador, o Dr. Ricardo Tedeschi, que também é médico legista aqui de Piracicaba. E aí, o que eu queria... Eu fiquei pensando quando eu recebi o convite. Falei, como é que eu posso contribuir, né, com esse projeto, porque foi enviado a mim, e eu li, né, o conteúdo do projeto, eu falei assim, nossa, mas está tão completo, né? Até acabei pegando informações que eu não tinha atualizadas e, né, acrescentando no meu conteúdo. Eu falei, meu Deus, e agora? Bom, é o seguinte, meu nome é Mariana, eu sou médica legista. As pessoas se impressionam um pouquinho e sempre esperam uma senhora, né? Talvez esperavam uma senhora mais experiente. Mas eu faço parte de uma equipe de médicas legistas de um programa chamado Bem Me Quero lá em São Paulo, que é composto só por médicas legistas mulheres. E nós atendemos todos os casos de violência sexual de São Paulo e Grande São Paulo. Atendemos mulheres de todas as idades e homens até 14 anos incompletos. Só para esclarecer um pouquinho e não assustar ninguém, apesar de eu ser médica legista, eu trabalho só com vítimas vivas, tá? Que as pessoas ficam assim, nossa, né? Não estou falando de cadáveres, né, Ricardo? Estou falando de vítimas vivas, ok? Para algumas pessoas é o pior. E eu estou só fazendo sexologia forense há 6 anos. Hoje eu tenho em torno de 2.000 casos, 2.500 casos de perícias realizadas. É muita coisa para uma pessoa, mas acreditem, eu sou a caçulinha de lá, então eu sou a que menos tem casos de perícias realizadas. E eu pensei na contribuição que eu poderia fazer, e eu pensei comigo, eu falei assim, eu vou levar o que a gente tem no ML, que é o que as pessoas têm menos acesso. Existe uma cultura, né, um pensamento um pouco negativo a respeito do ML, mas a realidade poucos conhecem. Os números são assustadores. Né? Só o nosso posto atende ali, nos últimos anos, de 5.000 a 6.000 casos por ano. Por dia, a gente acaba atendendo de 15 a 20 vítimas em 24 horas. O nosso posto ele funciona 24 horas, todos os dias da semana. É o famoso fecha nunca, né? Então, tem feriado, não tem final de semana, são todos os dias. Tá? Incluindo o final de ano, Réveillon, Natal, ou seja, o nosso posto nunca fecha. É como se fosse uma porta de pronto-socorro. E a nossa porta de pronto-socorro anda muito cheia. Cheia demais para o meu gosto. Não porque eu não gosto de trabalhar, gente. Mas é porque eu acho que está chegando muitos casos. Tem chegado muitos casos. E aí eu me pergunto, onde é que a gente está falhando? Se o meu plantão está muito cheio, o IML é o ponto final. Vítima viva ou não, é o ponto final. Ali a gente não tem mais muito o que fazer, porque o evento já aconteceu. O abuso sexual já aconteceu. Então, o que está acontecendo aí no início do caminho, no meio do caminho, para chegar tanta gente até o ponto final? Cadê a prevenção? Eu acho que nessa questão, nós estamos falhando, porque os nossos números estão aumentando. Tá certo? Além de médica legista, eu sou professora de Medicina Legal, de Universidade de Direito, de Mogi das Cruzes, e faço um trabalho social chamado Prodix. Sou fundadora e criadora, e hoje a gente leva a prevenção, tá? Opa. Essa apresentação que eu trouxe para vocês é um modelo, eu não vou passar ela inteira, porque nós não temos tempo, tá certo? Mas o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês? Que é possível fazer a prevenção, é possível... ok, gente, o material estará disponibilizado no CAP, no OCAP. Desculpa que eu estou conhecendo o OCAP agora, tá, gente? Então, estará disponível em PDF para todo mundo. Não precisam ficar anotando, os dados estarão lá, tá?
Se quiserem anotar esses daqui, eu acho importante, porque não está lá. Vamos lá. Eu quero passar alguns números para vocês terem uma ideia da importância do que a gente está fazendo aqui hoje. A importância de vocês como multiplicadores, a importância do ML como serviço, que apesar de eu chamar de ponto final, é um serviço muito importante à justiça, porque lá nós produzimos a prova técnica para permitir que os abusadores não permaneçam livres por aí, tá certo? E de projetos como esse que está sendo elaborado e é extremamente riquíssimo. Nono Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O último relatório, tá? Valores de números de casos denunciados referentes à violência sexual. Foi feito o levantamento do ano de 2014, das capitais, tá? Das capitais brasileiras. Menores de 13 anos de idade representam 50,7% dos casos de denúncia. Menores de 17 anos de idade, 19,4% de denúncias. Bom, eu não sou muito boa em matemática, acho que é por isso que eu fiz medicina, né? Se vocês quiserem calcular aí, mas dá 70,1%, né, de crianças e adolescentes. Essas são as vítimas de violência sexual. As crianças e os adolescentes. Mulheres dessas faixas etárias, 88,5%. Os meninos, 11,5%. Na faixa etária de menores de 13 anos, 24,1% são abusadas pelos pais e pelos padrastos. 32,2% por conhecidos da família. Abusadores, 80% são homens, e a literatura fala que em torno de 10 a 20% as abusadoras são mulheres. Certo? Então, o que eu quis dizer para vocês? Ilustrar para vocês a gravidade do problema. As nossas vítimas de estupro no país são as crianças e os adolescentes. E os abusadores não são os desconhecidos da rua. Eles estão dentro de casa. Ou eles moram na casa, ou eles têm muito fácil acesso a ela. Quando eu percebi que meu plantão estava ficando cheio demais e que as histórias se repetem, todos os dias eu escuto o mesmo relato, a mesma criança falando da mesma forma, que o papai fez isso, que o tio fez aquilo. Isso começou a me incomodar demais. Até que chegou um dia que eu peguei um caso tão grave, que eu não estava preparada, eu já tinha uns 3 anos de IML, mas eu não estava preparada, que quando eu fui examinar uma criança de 3 anos de idade, eu congelei. Devido à gravidade das lesões. Eu tive que pedir licença, vocês sabem, né, médico tem que, né, fazer um tipinho, né, não, tá tudo bem, não pode transparecer para a mãe o meu desespero ali na hora, porque eu ia deixar a mãe mais desesperada ainda. Eu tive que pedir licença para a enfermeira, para a mãe, falei, vou buscar tal coisa, já volto. Fui para o banheiro, gente, desabei. Comecei a chorar, porque eu falei, gente, o que é isso? Como é possível? Uma criança de 4 anos de idade foi abusada pelo amigo da família e eu estava com uma criança ali na minha mão, porque o que vocês ouvem falar nos noticiários, nas revistas, nos dados estatísticos, eu pego na mão. Eu pego na mão e converso com essas vítimas. E quando eu me vi naquela situação, a única coisa que eu podia fazer era chorar. Mas eu precisava fazer meu trabalho. Então fui para o banheiro, chorei que eu tinha que chorar, limpei meu rosto e voltei. Né? Como se nada tivesse acontecido. Fiz a minha perícia da forma que tem que ser feita, com qualidade técnica, e encaminhei essa criança para o centro cirúrgico. Tá? Essa menina ela foi abusada sexualmente pelo amigo da família. Tá? Enquanto a mãe precisava resolver um problema no banco, deixou com um vizinho de porta, casais de amigos há anos, e esse homem teve a coragem de abusar sexualmente dessa criança a ponto de lacerar da vagina ao ânus.
Essa menina sangrava tanto que a mãe já tinha trocado a fraldinha dela umas 3 vezes. E quando eu peguei ela no ML, a fralda dela estava encharcada de sangue. Tá certo? Então, gente, não é um problema do vizinho. Não é um problema do outro. O problema é nosso. Nesse dia, eu decidi que eu não faria mais esse tipo de trabalho. Que eu ia pedir demissão. Só que a gente não pode pedir simplesmente demissão no ML, né? Tem um processo todo administrativo, então eu teria que pedir exoneração. Por quê? Porque eu pensei comigo mesmo. Se eu não tenho condições de fazer um atendimento desse, eu não tenho um equilíbrio emocional para fazer um atendimento desse, eu não posso trabalhar aqui. Imagina só, se toda vez que chegar uma vítima grave, eu tenho que pedir licença e ir no banheiro para chorar. Eu falei, não quero mais. Cheguei em casa arrasada, dormi arrasada, fui no dia seguinte arrasada, trabalhar. Foi aí que eu conversei com uma colega de trabalho, super experiente, a mais experiente de todas nós, e contei para ela que eu ia buscar a minha carta de exoneração naquele dia, porque isso tinha mexido muito comigo. E ela falou assim, olha, Mariana, eu estou aqui há praticamente 20 anos. E o dia que você se deparar com um caso desses e você não se emocionar, aí sim eu vou falar para você que você não pode mais trabalhar aqui. E aí, depois disso, ela me apoiou. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou ficar, mas eu não consigo ficar só fazendo perícia. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, eu resolvi criar um projeto chamado Prodix, que é um projeto de ação social sem fins lucrativos, onde essa pessoa que inicialmente começou a pedir para participar de eventos e ir a comunidades para levar uma palestra. Por quê? Eu peguei os principais questionamentos dentro do ML, as principais dúvidas e os principais relatos, fiz um aglomerado e fui levar para as vítimas em potencial, para as mães, para os pais, para os educadores, tá? Para evitar que eles cheguem lá comigo. Porque o meu sonho, de verdade, é que o meu trabalho não seja mais necessário daqui a alguns anos. Que não exista mais sexologia forense para a constatação de estupro de criança ou de mulheres. Que não exista mais violência sexual de crianças. Que isso é um absurdo. É tão absurdo que para a maioria das pessoas causa um mal-estar. As pessoas não gostam de falar sobre abuso sexual infantil. Ninguém acorda de manhã no sábado, vamos lá, né? Vamos falar sobre abuso, sobre pedofilia. Não. É extremamente desconfortável. Então, eu montei um material e hoje, né, eu falo que eu sou uma peregrina. Eu vou, onde estão me chamando, eu estou indo. 80% do meu trabalho é realizado em comunidades carentes. A gente faz... É super divertido porque eles ficam muito preocupados. Nossa, uma médica vem aqui e o que a gente tem para oferecer é um salão da igreja. E eles se reúnem, levam umas cadeiras, cada um dá uma coisa e faz um lanchinho no final. As meninas às vezes fazem um artesanato para dar de presente. Eles se sentem extremamente agradecidos e eles recebem as informações, gente, assim, com ânsia de informação. E o que eu percebi é que as pessoas são carentes de informação. Porque tem muita polêmica, muito sensacionalismo. É pedófilo aqui, pedófilo ali, imagem de criança abusada, né? Coisas horríveis. E a intenção não é essa. A intenção é prevenir. E como que a gente faz para prevenir? Primeiro tem que conhecer o assunto que a gente está tratando. E segundo, levar a informação para as pessoas que mais precisam. E quais são elas? Os cuidadores e as próprias crianças. Tá? Eu vou mostrar para vocês o modelo da palestra, o que eu levo para eles e como tem funcionado, tem sido assim, um espetáculo. Extremamente compensador. A cada fim de palestra, assim, eu fico cada vez mais, com mais energia, mais disposição para levar essa informação para as pessoas. Então, o que eu levo? Eu levo a definição do que é abuso sexual, que a maioria das pessoas não sabe o que significa, né? Levo definições sérias
né, definições médicas, da Organização Mundial da Saúde. Eu não estou levando notícia, eu estou levando informação. Definição de criança. Às vezes as pessoas não sabem nem o que significa criança direito, quais são seus direitos. Levo também. Falo desse desconforto que eu comentei com vocês. Por que é difícil falar sobre abuso sexual de criança e pedofilia? Porque a gente mexe com esses 3 pilares aqui, ó. Infância, sexo e família. Falar de um por vez já é um grande tabu. Não é? Quem trabalha com isso sabe o que eu estou falando. Agora imagina só falar dos 3 ao mesmo tempo. Falar de sexo, de infância e de família. Esse é o trio do abuso sexual infantil. Por isso que causa resistência. Não é fácil falar sobre esse assunto. As pessoas às vezes não respondem bem. Por quê? Geralmente na minha plateia tem vítimas em potencial, tem mulheres adultas que já foram vítimas na infância, que às vezes no final da palestra falam, olha, até então eu não sabia o que fazer, ou até então eu não sabia que eu tinha sido abusada, até então eu não sabia que eu precisava de ajuda. Sempre pergunto, né, pedofilia está na moda? Porque só se fala em pedofilia. É CPI da pedofilia, é projeto contra a pedofilia, é não sei o que contra a pedofilia, é o pedófilo, é a pedofilia. Só que poucas pessoas conhecem, com exceção do pessoal da saúde, e olha que também o pessoal da saúde não conhece bem. Pedofilia é o nome de uma doença. Não é o nome de um crime. Tá? Pedofilia é o nome de uma doença. O crime que o pedófilo comete é estupro de vulnerável, que é prática sexual com menores de 14 anos de idade. Mas sempre eu escuto o termo, mais um crime de pedofilia, mais um pedófilo, e esse termo tem sido usado de uma forma muito geral, constante e de forma equivocada. E abuso sexual de criança não está na moda. Sempre existiu. Se vocês forem buscar trechos da Bíblia, o abuso sexual de crianças era muito comum em crimes de guerra. Tá? Então, abusar de criança sempre foi uma prática comum e inexplicável. E a criança começou a ter importância há poucas décadas. Antes a criança e a mulher eram insignificantes, elas não passavam de propriedade do homem. Né? Então ele podia dispor de que forma ele quisesse. Aquela história, em briga de marido e mulher ninguém põe a colher. Aquela história, na casa do vizinho ninguém vai, ninguém mexe, ninguém atrapalha. Isso acabou há algumas décadas, né? Então a criança acabou ganhando uma importância e o abuso sexual acabou aparecendo. Sempre foi uma realidade, é uma realidade ainda velada. Tem famílias que escondem. Tem famílias que são famílias abusadas. Tá? Eu chego a pegar a ML assim, a mãe traz a menininha de 6 anos e fala, doutor, ela foi vítima de abuso pelo avô, meu pai. Aí vai, faço a entrevista, descubro o que realmente aconteceu. Aí no final da entrevista, eu sempre tenho o hábito de perguntar se tem informação, se esse indivíduo já tem uma história de abuso, né, de outras crianças. E é muito comum elas responderem assim, tem, eu. Ele fez isso comigo também quando eu era criança. Esses dias uma falou pra mim assim, ele fez isso comigo e tirou a virgindade da minha irmã mais nova. Aí minha vontade é perguntar assim, por que você deixa sua filha com ele? Se ele abusou de você, abusou da tua irmã. Como assim? Como que você deixa sua filha sozinha com ele? Ah, doutora, a gente achou que ele tinha mudado. Agora ele foi para a igreja X, né? A igreja tem sido usada muito como muleta desses abusadores. Eu sei porque eu faço muitas palestras em igrejas evangélicas, católicas, e uma das dificuldades dos pastores, dos padres, já pediram essa demanda para mim, o que eu faço? Porque a pessoa vem, né, relatando que já abusou, mas que agora ele mudou. Então, alguns indivíduos, não digo todos, mas alguns têm usado essa justificativa para continuar abusando. Tá certo? E o que eu passo mais de informação para essas pessoas?
eu falo um pouquinho quem é o pedófilo, a diferença entre o pedófilo e o abusador sexual de criança, né? Mostro para eles que não adianta eles tentarem caçar o abusador de crianças, o pedófilo, porque eles não vão conseguir. Porque eles estão camuflados entre a gente. Eles não são monstros. Eles não têm cara de monstros. Que cara que vocês acham que tem um abusador de criança? Cara do quê? Carismático, exatamente. Essa é uma das características do abusador de criança. Por quê, gente? Porque ele precisa da criança. E para ele ter a criança, o papai e a mamãe têm que deixar ele ficar com a criança, levar para passear, levar para dormir na casa dele, para viajar. Então, o que acontece? Para o abusador ter acesso à criança, primeiro ele conquista os pais, a confiança dos pais, e depois ele se aproxima da criança. É um processo, isso tudo é premeditado, isso não é por acaso, ele faz isso com objetivo. Esses indivíduos são extremamente inteligentes, extremamente carismáticos e têm uma imagem social muito positiva. Isso é uma técnica. Eles são persistentes, eles são muito objetivos. Eu falo que é a pessoa mais determinada do mundo. Tive acesso ao relato de um abusador que ele mudou de estado para ir atrás da criança. Eles escolhem as crianças. E cuidado quem põe foto de filho na internet, tá? Existe um catálogo no mercado negro da internet, principalmente Facebook. Não adianta colocar na pastinha, bloquear quem vai ver, não importa. São hackers, né? São profissionais especializados. Eles têm um catálogo onde o seu cliente escolhe o perfil da criança que mais lhe agrada. E muitas vezes essas crianças elas são captadas. Vocês sabem o que isso significa? Muitas crianças desaparecidas que vocês têm notícia foram captadas pela rede de pedofilia. Os clientes, eles têm, segundo eles têm opções, ou eles utilizam diretamente da criança, ou eles pedem por um outro indivíduo utilizar essa criança, filmam, fotografam e fornecem material para ele. Então, bebezinho com o bumbumzinho para cima, primeiro banho, que fofo, né? Eles adoram. A criança mais nova que eu já atendi tinha 2 meses. 2 meses de vida. Tá? Então o assunto é muito sério. Para vocês entenderem a gravidade do problema. Os números apontam, a nossa realidade aponta. A ação de vocês é fundamental. Então eu falo para essas pessoas, olha mãe, se tem um indivíduo perto da sua filha, do seu filho, assim, assado, cuidado. Ele pode ser um abusador em potencial. E isso faz o quê? Com que a mãe, o cuidador, afaste a criança desse abusador em potencial e talvez essa criança tenha a sorte de não ser abusada mais. Isso daqui também eu coloco, né? Vou passar rapidinho para vocês. Quem já viu no Facebook não precisa comentar. Eu sempre pergunto com quem vocês deixariam o seu filho pequeno no momento de emergência. Assim. Você só tem essas 2 opções, né? E a maioria das pessoas escolhe a menininha. E aí eu viro a imagem para dizer o quê? Pedófilo não tem cara. Quem vê cara não vê intenção. Não esperem ver um monstro, porque vocês não vão achar. Eu falo que depois da minha palestra, o povo sai assim, vou caçar pedófilo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, minha intenção não é essa. Eu falei, não dá para caçar pedófilo. Não, aquele vizinho. Eu sempre desconfiei dele. É uma cara de tarado. E vive ali, ó, brincando com a criançada. Então o povo sai assim, né? Então cuidado, não é tanto também, tá? E eu falo das características principais do pedófilo, né? Que é a imagem social positiva, disponibilidade, assim. Tipo, se liga pro cara 3 horas da manhã e fala, ó, tem uma xícara de açúcar, um pacotinho de café, o cara vai lá, leva na sua casa, de boa. Tá? É o cara mais legal do mundo, cuidado. Ambiente propício, eles estão aonde as crianças estão. Então é muito comum, tem algumas profissões que eles aparecem mais, né? Escolas, clubinhos de futebol. Esses dias eu recebi um grupinho de meninos na faixa de 9 a 12. Eles são lá do Nordeste.
um cara foi lá, seduziu as famílias, né, porque geralmente eles são o máximo, né? Seduziu as famílias e trouxe essas crianças dizendo que eles iam para a escolinha de futebol em São Paulo. Gente, olha que máximo. Trouxe 3 meninos e o que ele fez com os meninos? Colocou numa casa, abusava sexualmente dos meninos e produzia material para vender, porque é muito caro. Tá? Os valores são assustadores e são em dólares, geralmente, né? Temos grandes consumidores fora daqui. E ameaças. Por que a criança não conta? Eu escuto muito mãe falando assim, ah, doutora, mas será que é verdade? Por que ela não contou antes? Será que ela não está mentindo? Será? Nossa, mas ele é incrível, todo mundo adora ele. Não dá para acreditar. Pois é, não dá mesmo. Mas é o que acontece. E todo dia. Agora você imagina se escutar essa história 10 vezes por dia. Mesma história, mesma cara da mãe assustada, assim, mas doutora, ele é o melhor amigo da família, ele é meu pai, meu primo, meu tio, meu não sei o que, meu marido, meu companheiro. Né? A mãe sai, vai lá abuso da criança. Pois é. E tem uma estratégia que eles usam muito, que é a desqualificação da vítima. O que acontece? Ele vai contando pequenas mentiras. Então, um dia ele chega para a mãe, né, se é o padrasto, chega para a mãe e fala assim, olha, a Julinha, vou dar um nome, tá, fictício. A Julinha falou que você espancou ela ontem, que você bateu nela ontem. Aí a mãe, assustada, fala, nossa, mas eu nunca encostei o dedo nessa menina, por que ela está mentindo? Né? E aí começa a contar várias mentirinhas. Porque ele sabe que quando ele for ter uma relação sexual mais invasiva, essa criança vai contar, vai pedir ajuda. E a mãe já não vai mais acreditar. Porque essa menina mente muito. Ela está sempre mentindo. Tá? E para a criança, o que significa o abuso? A criança ela não conta porque ela não entende o que está acontecendo. A identificação do sexo, a concepção do sexo está na nossa mente, do adulto, não está na mente da criança. A criança ela age por repetição. Se você vê uma criança com comportamento sexual fora, né, de uma fase natural de descobrimento do corpo, é porque ela está vendo esse comportamento ou está vivendo esse comportamento. Ela repete. Tá certo? E para a criança, se você passar a mão no ombro dela, fizer um carinho no ombro dela, der um beijinho aqui na bochecha, tem o mesmo significado se você fizer isso na genitália dela. É carinho. E eles usam muito esse termo para elas. É carinho, minha princesa. Papai faz isso porque te ama. Todas as crianças fazem isso. Todos os papais que amam as crianças fazem isso. Essas frases que eu estou falando são frases de vítimas que eu atendi. Tá? E quando é o dodói, um beliscão ou uma penetração para elas é o dodói. E é geralmente no dodói que elas pedem ajuda, porque elas percebem que aquilo não tá legal. Ela tá sentindo dor. Uma juíza um dia me chamou para falar assim, porque minha perícia foi que não tinha nenhuma evidência física de que a criança tinha sido abusada. Esse é um grande problema nosso no ML. A maioria das nossas perícias vem com esse resultado. E o promotor, o juiz, acha que a gente está dizendo que não aconteceu nada. E não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que o que aconteceu, se aconteceu, não deixou marcas visíveis ou identificáveis em laboratório. Aí uma juíza perguntou para mim, doutora, ela falou que você colocou no teu laudo que não tinha nenhuma evidência física, que o ímã estava íntegro, ou seja, que não tinha tido penetração. Isso é possível, doutora? Porque ela falou que ela teve penetração. Uma criança de 6 anos. Gente, é possível, a criança não sabe o que é penetração. A região da entrada da vagina é extremamente sensível. Se você encostar um cotonete nela, né, durante o exame, ela vai ter uma sensação estranha, uma mistura de dor, de cócega, um desconforto que ela não sabe explicar. Então, para ela, houve penetração. Então, a juíza perguntou para mim assim, é possível que ela tenha tido contato com o pênis e não tenha tido penetração? Sim, é possível e é o que mais acontece. Porque eles são muito espertos e eles sabem que a partir do momento que eles começarem a fazer a penetração, eles vão perder a criança. Então, como é que podem me dizer que uma criança que é vítima de sexo oral todos os dias,
Chega no ML, eu não consigo identificar nada. E quem vai julgar diz para a mãe que tem que encerrar o caso. Porque a perícia do ML deu negativo. Muito complicado. Quem pode olhar para mim e dizer que isso não é abuso sexual? Eu já ouvi mãe falando assim, mas ele só passava a mão, colocava a boca às vezes, mas nunca chegou a estuprar, doutora. O que é estuprar? Tá? O que vai nos assustar? Muitas mães são coniventes e participativas. Mãe não é referência durante a perícia. Tanto é que, às vezes, na maioria das vezes, eu não escuto a mãe. Que a mãe não deixa a criança nem falar durante a entrevista. Querem conduzir a entrevista. Tá? Muitas mães participam. Tem casais que se formam para terem filhos para serem abusados. Tem mulheres que se sentem confortáveis porque elas não têm relação sexual com seu companheiro e preferem que a filha adolescente tenha no lugar dela. Existem mulheres que dizem, doutora, mas ele que paga todas as contas da casa. Para onde a gente vai? E a pior coisa que pode acontecer para a vítima de violência sexual é ela tomar coragem, contar, ninguém acreditar, ninguém fazer nada. Porque esse cara ganha uma força fenomenal. É aí que os abusos começam a ficar mais agressivos. Porque ele vai falar para a criança, você falou, ninguém acreditou, você denunciou, não aconteceu nada, então você vai fazer tudo o que eu quiser. E é quando as crianças fogem de casa. Muitas dessas meninas que estão na Cracolândia hoje, estão lá porque fugiram de casa por causa dos abusos. E a mãe permitiu, ou não acreditou, ou foi conivente. Então, o que eu sinto das vítimas mais velhas é que é muito doloroso para elas terem contado e ninguém fez nada. Ela está sozinha. Além de sozinha, ela está desesperada, porque o monstro, ela sabe agora que é um monstro. Ela tem que conviver com ele. Tinha uma menina que falou para mim assim, que isso já nas palestras, né? Ela falou assim, doutora, eu não posso dormir com a luz do corredor acesa e em casa não pode ter nenhum espacinho assim, sabe a porta que fica um espacinho onde entra a luz? Nenhuma das portas da casa dela podiam ter aquele espacinho, então ela colocava aquelas borrachinhas, sabe? Vocês já viram? Para não entrar luz. Eu falei, mas por quê, né? Ela falou assim, porque meu pai, toda vez que chegava do trabalho, ele já chegava tarde, por volta das 9, 10 horas da noite. E quando ele acendia a luz do corredor, a luz embaixo da porta acendia. E eu sabia que eu ia ser abusada. Porque ele ia para o quarto dela, quase todos os dias. E a mãe, no quarto ao lado. Então, olha a repercussão que isso causa. Eu tenho ouvido falar muito sobre abuso sexual das mulheres, né? Dessas campanhas grandes contra a violência sexual das mulheres, mas eu tenho visto muito pouco em relação à criança. E a criança que é abusada é a mulher que vai ter sérios problemas sociais, psicológicos, sexuais na vida adulta. Tem mulheres que falam, eu amo meu companheiro, mas eu não consigo ter relação sexual com ele, porque toda vez que ele vai ter relação sexual comigo, eu me lembro dos abusos que eu sofri. Gente, e é incrível, toda palestra vem uma senhora conversar comigo e falar, olha, doutora, o que você falou é verdade. Eu passo por isso, já me separei tantas vezes, não consigo mais. Tem mulheres que optam por só se relacionar com mulheres, porque se sentem mais protegidas, porque não tem a lembrança do abuso, porque 80% dos abusadores são homens. Tá? Vou passar rapidinho, né? O abusador, gente, ele tem noção exatamente do que ele está fazendo. O meu medo em relação ao uso da pedofilia é porque nós estamos protegendo esses indivíduos. Quando a gente fala que o indivíduo é um pedófilo, nós estamos dizendo que ele é doente. Desculpa o meu doente, é que eu sou caipira, tá, gente? Eu sou do interior e às vezes eu não seguro e sai um um leite quente, uma coisa assim.
Eu sou de Itapetininga, tá? Lá também a gente puxa uns pezinhos. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, falar que o indivíduo é pedófilo, toma muito cuidado. Você está dizendo que ele é doente e que ele não pode, não deve ser tratado como um preso comum. Esse indivíduo pode ter benefícios. E tem um estudo aqui, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, por um professor chamado Baltieri, se vocês quiserem depois eu passo as informações, que ele fez um estudo com agressores sexuais presos, encarcerados, e o que ele descobriu? Ele é um psiquiatra, que apenas 20% desses agressores sexuais têm o diagnóstico da doença. O restante, que apesar de abusarem de crianças sexualmente, eles não têm a doença chamada pedofilia, mas eles são abusadores sexuais de crianças. Por isso que é importante diferenciar. Eu espero que vocês saiam daqui hoje sabendo diferenciar isso, porque quando a gente fala que tudo é pedofilia, a gente está favorecendo o indivíduo agressor que comete abuso sexual contra crianças. Ele pode ter uma pena alternativa, no sentido manicômio, né? Assim como um dependente químico, um esquizofrênico. Tá? A lei pode garantir algo semelhante para ele. E é o que eles têm galgado. Tá? Uma pena diferenciada, porque eles são doentes, segundo a medicina. Esse livro, para quem se interessar, ele é fantástico. Chama Predadores. É da Ana Salter, é uma psicoterapeuta americana. Tem que ter estômago só, tá? Eu no meio eu já estava meio embrulhada, assim. Mas eu peguei alguns depoimentos. Um deles, ela perguntou para ele assim, ela fez uma pesquisa com encarcerados lá nos Estados Unidos, assim, um número fantástico de abusadores. E ela perguntou para ele, por que você fazia? Ele é um abusador de uma menina de 5 anos. Por que você fazia isso com ela, tal? Como você se sente? Como você acha que ela se sentia com os seus abusos? E aí ele disse assim, olha, quando você machuca alguém fisicamente, isso desaparece. Quando você machuca alguém emocionalmente, isso nunca desaparece. Esse é o barato. Eles querem que a vítima conviva com isso pro resto da vida. Não é para ser passageiro. Então tem, né, um requinte aí de crueldade. Isso daqui é da Oprah, né? A Oprah é uma entrevistadora americana super famosa. Ela foi vítima de abuso sexual na infância. E se alguém tiver interesse de entrar no YouTube, tem esse vídeo dela entrevistando os pedófilos. E é muito legal porque ela se emociona, ela se identifica com os casos. E ela perguntou para um deles, que é esse daqui, ó, esse cabeludinho aqui. Ele abusou sexualmente da irmã a vida toda. Tá? Ele era mais velho, então a menina nem sabe quando os abusos começaram. Só sabe quando terminaram, por volta dos 12 anos de idade. E aí ela perguntou para ele o que ele acha, né, como que ele se sentia em relação a isso. E ele falou que ele sabia que ele matou a pessoa que ela poderia ter sido, porque hoje é uma mulher que faz tratamento psiquiátrico, não tem relações amorosas com ninguém. Então, seja, gente, eles não são coitadinhos, tá? Tem muita gente que defende pedófilo e eu fico um pouco nervosa com isso, porque eu pego o resultado deles, todos os dias. O resultado está ali. Eles não têm nada de bonzinhos, tá? Alguns são muito cruéis. Então, nada de ficar defendendo pedófilo, pelo amor de Deus. Aí eu falo da diferença, quais são os principais vítimas de abuso sexual no Brasil e no mundo, como eu já falei para vocês. Essa é a doutora Ancila, ela é uma delegada fantástica lá de São Paulo, da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento de Homicídios de São Paulo. Então ela tem alguns dados muito semelhantes com o que eu apresentei para vocês, né? Que a maioria das vítimas são crianças e adolescentes, a maioria são meninas e os abusadores são os conhecidos, familiares e conhecidos. Esse, para quem é da educação, tem alguém da educação aqui? Ótimo. Gente, esse livro é fantástico. Eu não estou vendendo o livro, tá? Não ganho comissão, nada disso. Nem conheço esse povo. Eu só mostro o que eu li e que realmente eu recomendo. Que eu acho extremamente importante. Esse autor americano, George Scogman, ele escreveu esse livro, Compreender e Interpretar Desenhos Infantis. O legal é que tem traduzido pra gente.
E ele fala, né, da questão da criança não conseguir se expressar, dizer o que está acontecendo com ela. E esse é meio que o manual dos desenhos infantis. Se vocês tiverem interesse, é muito legal. Ele ensina, né, o significado dos traços, dos desenhos, o que isso pode significar. Porque a criança, na maioria das vezes, como ela não tem entendimento da sexualidade, ela não vai chegar para a mamãe e falar assim: mamãe, o tio da escola está abusando sexualmente de mim. Mamãe, eu acho que eu estou sendo abusada. Não, a criança não sabe o que está acontecendo na maioria das vezes. Por isso que elas não contam, por medo e por desconhecimento. E como é que as crianças se expressam? Desenho, gente. Desenho é fantástico para descobrir esse tipo de coisa. Tanto é que muita professora, quem descobre é a professora, é a tia da escola. Porque as crianças vão lá falar das férias, da sua rotina, e aí de repente desenham um indivíduo adulto com o pênis de fora, ereto, ejaculando, e aí a professora vai perguntar: que é isso? Mas cuidado, nem tudo é abuso, tá? Então a criança ela vai manifestar sinais psicológicos, físicos, outros sinais, tá? Estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, ela muda de comportamento abruptamente. Quando uma criança muda de comportamento, gente, de um dia para o outro, fica agressiva, fica desconcentrada, fica triste, isolada, com medo, com terror noturno, começa a fazer xixi de novo na calça, cocô de novo na calça, alguma coisa está acontecendo. Tá? A criança ela é muito física, muito emocional. Não significa que seja abuso sexual, mas pode ser. É um dos sinais. Aí eu vou passar um exemplo para vocês aqui. Esse daqui é um caso do George, uma menininha de 6 anos, que ela tinha dor de barriga todo dia antes de ir para a escola. Agora quem tem filho pequeno aqui sabe, né? A gente tem hora para sair de casa. A gente tem que trocar. Dar lanche, fazer o lanche, pôr o uniforme, tem que ser tudo muito rápido, porque a gente tem hora, quem trabalha fora sabe que tem hora para chegar no trabalho e tem hora para entregar a criança na escola. Agora imagina todo dia a criança fala: não vou, faz birra, não quero ir porque eu tô com dor de barriga. Ela, 6 meses assim. Levaram essa menina tudo que é médico. Médico do estômago, do intestino, enfim, foram indo, né? Até que teve um iluminado, falou assim: olha, ela não tem nada físico, então leva para ver se é alguma coisa emocional. E aí esse é o primeiro desenho dela com o psicólogo. Ele falou assim: ó, faz um desenho para mim que você quiser, o que você faz todo dia. Daí ela desenhou ela passeando com o cachorrinho. Tem alguma coisa esquisita aí? Gente, todo mundo implica com o cachorro. Cachorro não tem nada a ver com isso. Mas ninguém gosta desse cachorro, eu não sei porquê. Vamos falar, né, do negocinho na orelha, o que a cordinha está fazendo na orelha. Então, a única coisa que o George identificou foi, aqui na região da cintura dela tem um cinto. E é um cinto grosso, né, pesado, com uma fivela grande de metal. E ele perguntou para ela o que era. Ele falou assim: é um cinto. E achou estranho porque crianças não usam cinto. Não é? Você vai em alguma festinha, você quer deixar mais arrumadinho, você põe um cintinho. Mas também ela não fica nem 5 minutos com aquele cinto. E foi aí que ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Esse é um cinto masculino. E foram várias sessões com ela. Na 6ª sessão veio esse desenho aqui, ó. Alguém fala francês aí? Ricardo, por favor. Então tem dois balõezinhos, né, em francês. Tem uma criança deitada na cama e um adulto do lado. Certo? E ele está tirando a roupa, né? Está com a parte de baixo e tirando a parte de cima. E aí ela está dizendo assim: não tira a roupa. E ele está dizendo assim: não se preocupe, você é minha princesinha. E aí vem, né, o zoom, né? Fica mais dramático, claro. Tá vendo que tem um monte de pontinho nessa criança? O George perguntou: mas por que está cheio de pontinho? O que isso significa para você? Ela falou assim: tio, esses pontinhos são todos os lugares que ele toca em mim e eu não gosto. Tá? Ela não gosta.
Ela não sabe o que é sexo. Ela não falou para ele, tio, é onde ele faz sexo comigo. Ela sabe que ela não gosta, que é estranho para ele. Porque ele faz isso com ela. E qual é a justificativa? Gente, essa menina tinha dor de barriga todo dia antes de ir para a escola. Segunda a sexta-feira. Mamãe e papai levavam, titio buscava no final do dia. Por quê? Porque mamãe e papai chegavam mais tarde do trabalho e o tio não trabalhava. Fazia esse grande favor de pegar a criança na escola. Quem sofre com isso, conhece a situação, sabe que isso é um grande favor para os pais. E aí, quando chegava em casa, ele dava lanchinho, dava banhinho e brincava com ela. Todos os dias. E é por isso que ela não queria ir para a escola. Porque ela sabia que a hora que ela voltasse, isso ia acontecer com ela. E ela não sabe o que é isso. Ela só sabe que ela não gosta. Tá certo? Então as crianças não vão falar para vocês, olha, estou sendo abusada. Mas elas vão dar sinais de que algo está acontecendo com elas. E vocês têm que ter atenção, ter olhos para a criança. Tenham tempo para a criança. Percebam que elas estão mudando. Que algo está errado. Mesmo que ela não queira falar, não quer falar para você, leva para o psicólogo. Não quer falar para o psicólogo? Leva, conversa com a tia da escola. Mas não deixa essa criança assim. Eu vejo muitos pais negligenciando isso, deixando passar, é fase. Não é fase, gente. Criança, ela é muito expressiva, alguma coisa está acontecendo com ela. Pode ser um bullying na escola, como pode ser esse caso de abuso sexual. Olha alguns desenhos, tá? Esse da Esther de 9 anos, ela desenhou como que o papai abusava dela. Colocava ela no colinho, tirava a roupinha dela, e a dele, claro. Ah, tio, eu senti um negócio duro enfiando no meu bumbum. Tá? Era o papai em ereção enfiando o pênis no bumbum dela. Esse é o Fernando de 13 anos, acho que é um dos casos mais graves que eu já conheci. 13 anos é a idade que foi descoberto o abuso. Ele não sabe quando começou. Quem abusava dele era o pai. E esse é o pai dele. É como o pai dele enxerga o pai dele. Tá? É um demônio. O pai bebia pra caramba, então bebendo com uma fumacinha, era o cheiro, ele falava que era o cheiro do álcool que ele sentia, essa fumacinha. Ele representou assim. E aí, ó, aqui, ó. Opa. Eu vou aprender até o final, tá, gente? Tá? Então é um demônio que bebe e faz o quê? E faz sexo com ele no bumbum, dói pra caramba, mas toda vez ele faz um xixi branco. Ai, parece um leite. Tá? Então todas as vezes ele ejaculava nesse menino. Então é assim que as crianças vão se expressar. Porque as crianças não falam. Gente, elas têm medo. Olha algumas frases. Traga seu irmão aqui, você é uma menina tão bonita. Pare de reclamar. Se você contar para alguém, eu vou matar a sua mãe. O que eu mais escuto das crianças é isso. É ameaça de morte. Da mamãe, principalmente. Eu vou matar a mamãe se você contar. Eu vou fazer a mesma coisa com a sua irmãzinha se você contar. Teve uma que eu peguei, era uma menina de 10 e 3 pequenininhos. De 2 a 5 anos. E ela falou assim, tia, se eu contar pra você o que está acontecendo, a gente vai pro abrigo? Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ela regalou o olho e falou assim, porque ele falou pra mim que se eu contar o que ele está fazendo comigo, com os meus irmãos, sou pai, tá? A gente vai todo morar no abrigo. Então o medo dela era ir embora pro abrigo. Só que quando ela resolveu contar, quando ele começou a estuprar a criança de 2 anos, na frente dela. Quem contou? Foi ela. Para quem que ela contou? Para a tia da escola. Tia da escola é o que mais recebe, tá? Denúncia. Tudo bem, todos os irmãos fazem isso. Se chama praticar. O irmão mais velho abusando do menor. Você é um garoto especial. Prometa não contar para ninguém. E uma pessoa. E se é agradável, por que é tão ruim? Porque a criança já estava reclamando de dor. Então ele fala, mas se você gosta, por que você está reclamando que está doendo?
Tá? Então, eles não contam por causa disso. Não porque eles estão mentindo, mas muitas vezes eles estão morrendo de medo. Aí eu falo um pouquinho sobre pedofilia, explico a diferença que eu falei para vocês. Pedofilia é uma doença, não é um crime. O crime que corresponde à pedofilia é esse daqui, ó, tá no Código Penal, 217A. A prática do ato pedofílico, do abuso sexual de crianças, é isso aqui, ó. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos de idade. Tá? Então, por favor, não usem crime mais, o termo pedofilia, para identificar crime, tá bom? Aí eu coloco os artigos para eles. Um alerta, quem mora em São Paulo sabe quem são essas pessoas aqui. Quem são esses pequenininhos aqui? Ninguém sabe, não é possível. Gente, são os bolivianos. São Paulo está assim de boliviano, em situações horríveis, trabalho escravo. E o que tem de criança boliviana chegando ao ML é assustador. O número é maior, que ninguém fez uma estatística ainda, mas se você for ver a estatística, é absurda. Essas crianças estão sendo abusadas, eles ficam em locais todos em conjunto, né, na costura principalmente, eles vêm pra cá, e moram todo mundo junto. Adulto, criança, conhecido, desconhecido. E o pior, a maioria das crianças que estão chegando, 10, 11, 12, estão grávidas. Estão indo lá para fazer o aborto. Tá? Então, esse é um alerta que eu sempre levo nas minhas palestras, porque isso tem me assustado realmente. Tá? É um trauma para toda a vida. O que eu falo? Quem já foi vítima de abuso, não tente resolver isso sozinho. Procure ajuda, psicólogo, psicoterapeuta. Essa marca, gente, vai para o resto da vida. Tá? E as crianças que, se tem suspeita ou identificou abuso, também precisam de ajuda psicológica. Não necessariamente precisam de tratamento, mas elas precisam ser avaliadas. Quem vai dizer se a criança precisa ou não de tratamento é o profissional, mas elas precisam ser ouvidas. Aí eu faço rapidinho, tá? Só para não tomar o tempo de vocês. Essa senhora aqui, que eu sei que muitas pessoas não gostam muito, um pouco polêmica. Eu também não sou fã, tá? Eu já fui, né, quando eu tinha meus 7, 8 aninhos, porque ela é da minha infância, né, a Xuxa. Eu sempre coloco ela por quê? Porque ela fez uma declaração em 2012, dizendo que ela foi vítima de abuso sexual. E ela foi, em parte, acreditada e, em parte, desacreditada. Porque a vítima, geralmente, ela é desacreditada mesmo, tá? Então, o que acontece? Qual a importância? Você fala, nossa, uma mulher de, sei lá, não sei quantos anos ela tem hoje, mas uns 50 anos, falar isso depois de tantos anos, o que vai mudar? Nada, né? O cara não vai preso, já prescreveu. O que acontece? Ela teve uma influência muito grande. A gente brincava lá no ML que era... Teve uma semana que eu estava de plantão e começou a chegar muita vítima adulta. Isso não é normal, tá? E eu falei, gente, o que está acontecendo? Essa mulherada, né? Tudo adulta, 30, 40, e pra cima, e relatando um abuso na infância. Aí eu fiquei curiosa. Daí a gente tem uma enfermeira lá que é super engraçada. A Anice. A Anice falou assim, ah, doutora, você não tá sabendo? Eu falei, não, o quê? Eu não tinha assistido o Fantástico, né? Que tinha passado uma matéria no domingo. É o efeito Xuxa. O efeito Xuxa? Como assim? Então, a Xuxa falou que foi abusada, agora a mulherada tudo tá vindo aqui falando que foi abusada também. Aí eu fiquei curiosa e perguntei para uma delas, falei assim, mas por que né? O que te levou a vir fazer a denúncia hoje? E essa mulher olhou para mim assim, gente, eu fiquei tão emocionada, porque fazia tanto tempo que eu não ouvia uma coisa tão impactante, que ela falou assim, olha, eu sei que não vai acontecer nada com aquele desgraçado. Estava falando do pai dela. Mas é como se eu arrancasse uma coisa de dentro de mim. Isso é pra mim. Eu criei coragem e eu quero que todo mundo saiba o que ele fez comigo e não quero que ele faça isso com mais ninguém. Eu sei que ele não vai preso, doutora, mas eu não vou deixar ele fazer isso com outra pessoa. Eu falei, nossa, né, que legal, como que você tomou essa decisão, né? Depois aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, sim, eu tomei coragem porque eu vi a Xuxa falando na televisão.
E eu não parei de chorar. Até chegar aqui. Isso era acho que na quarta-feira. E ela tinha visto a matéria no domingo. Então, ou seja, muitas mulheres adultas foram estimuladas a denunciar. Aí você fala, o cara vai preso? Provavelmente não. Mas quando você põe um holofote, uma luzinha em cima do abusador, todo mundo fica de olho. Por isso que é importante denunciar, não importa a idade que você tenha. Porque o abusador ele vai abusar a vida inteira. Que nem aquela história que eu falei. Abusou da mãe, vai abusar da neta, vai abusar da bisneta. Eles não mudam o padrão de comportamento. Então, quando você... É realmente como se fosse uma sala escura. Imagine isso aqui tudo escuro. O abusador aqui no meio, você vai acender uma luz em cima dele. Todo mundo vai reconhecer e saber quem é. Essa é a função da denúncia e por isso que ela é tão importante. Tá? E aqui, gente, quem tem interesse, eu não sei se vocês conhecem a Carmen Arteiro, ela é uma espanhola, é muito legal o projeto dela. Em breve estaremos juntas, tá? Pretendo ir lá conhecer o projeto dela. A Carmen, ela é uma ex-vítima de abuso sexual, ela é da Espanha e ela criou uma fundação chamada Indig. Essa fundação dela é que captou aqueles desenhos das crianças vítimas de abuso e criou um vídeo, que é esse que está aqui, tá? Se vocês entrarem no site dela, tem esse vídeo, ele é fantástico, chama Los Monstros de mi Casa, Os Monstros de Minha Casa. E aí mostra todos os desenhos das crianças, é fantástico, é uma animação. E o que acontece? Ela criou o que ela chama de famílias cangurus. Lá na Espanha, existe um sistema onde as pessoas se cadastram para receber essas crianças que são vítimas de violência sexual. São pessoas preparadas para receber essas crianças. Então, elas abrigam essas crianças quando saem das famílias. Chamam famílias canguru. E essa criança ela pode ser adotada pela família, pode ser devolvida para a família de origem, porque lá a família também é tratada, não só a criança. Tá? Às vezes, você tratando a família, você resolve o problema. Ou essa criança é colocada para adoção, realmente. Então, é um projeto fantástico. Vale a pena, para vocês que estão trabalhando com essa área, é um exemplo maravilhoso. Livro que eu recomendo, duas educadoras fantásticas lá de São Paulo. Uma delas é a dona do Ângulo, lá no Morumbi, que é a Sandra Oliveira e Beatriz Pucci. Eu falo Pucci, ela fala Mariana Pucci. Não, Pucci. E elas escreveram esse livro, Monstro Não Se Aproxima de Criança. Que é o que eu falei para vocês do perfil do pedófilo, do abusador sexual. É muito legal esse livro, tá? E o que fazer? É o que mais pergunta, o que eu faço? Eu descobri, estou suspeito, o que eu faço? Denuncie. É a obrigação de cada um de vocês denunciar. Gente, se vocês têm conhecimento de uma criança que está sendo vítima de abuso sexual e vocês não fazem nada, vocês se calam, vocês também estão abusando dessa criança. Por quê? Porque vocês estão permitindo que isso aconteça. Não é responsabilidade do governo federal, como eu já ouvi falar. Ah, mas o problema não é meu, tem Polícia Federal, tem governo, tem Conselho Tutelar. O que tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que você sabe, o Conselho não. Como é que o Conselho vai adivinhar? Se você não denuncia, essa criança vai continuar sendo vítima de abuso. E se essa criança continua sendo vítima de abuso, é porque você não fez nada. Você também está abusando dessa criança sexualmente e de outras formas que ela estiver sendo abusada. Física, psicológica e sexualmente. Então a responsabilidade é de cada um de nós aqui. Tá? Não adianta vir, assistir palestra, participar de projeto. Olha que legal, eu tenho meu nome lá no projeto. Sou colaboradora, vou levar meu certificado para casa. E conhece lá a filha do vizinho que está sendo estuprada todos os dias, do lado da sua parede. E você olha de lado e fala assim, mas alguém vai denunciar. Uma hora alguém vai descobrir, né? Às vezes você é a única pessoa que vai poder exercer essa função. E a melhor coisa que pode acontecer com uma vítima é ser afastada do seu abusador. Como denunciar? Você tem 3 caminhos. Conselho tutelar, que para as comunidades é o mais acessível.
delegacia de polícia e o Disque 100. Gente, as 3 vias, você não precisa se identificar. As pessoas têm medo de se identificar por causa da retaliação. Às vezes o pai é um traficante, é um cara que já ameaçou a família. Não precisa se identificar. Os professores têm muito medo disso, né? Dos pais agressivos. Você pode usar um dos 3 canais e fazer a denúncia. Ou seja, vocês não têm desculpa. Não querem se comprometer? Não tem problema. O Disque 100 vai perguntar o que para você? O que está acontecendo? Aonde está acontecendo? Não vai registrar o seu número de ligação. A ligação é gratuita, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Disque 100. Se vocês puderem levar uma informação aqui hoje, é o Disque 100. Tem suspeita? Tem certeza? Denunciem. Ah, mas e se não estiver acontecendo nada? E se? E se? E se? E se? E se? Essa criança vai continuar sendo abusada por causa dos e se's da vida. Porque eu não tenho nada a ver com isso, eu já estou cheia de problema, vou me meter no problema dos outros. Eu já tenho filho, tenho marido, já tenho família, já tenho sobrinho. O filho dos outros é problema dos outros. Isso foi o que já me disseram. O filho dos outros é dos outros. Não, o problema é nosso. Criança precisa que seja feita a denúncia, que ela tenha apoio, suporte e tratamento especializado. Vítimas de abuso sexual, em qualquer idade, precisa de avaliação do psiquiatra e do psicólogo. Não dá para resolver isso sozinho. Eu sei porque eu fiz uma especialização em sexualidade humana recentemente. E durante todos esses, foram 2 anos, durante todos esses dias, esses finais de semana, os profissionais mais especializados sempre repetiam. Vítima de abuso sexual precisa de avaliação especializada, adulto ou criança. E também é lei, né, gente? Artigo 245 do ECA, tá? Deixar o médico, o professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Inclui aí a violência sexual. Ou seja, não precisa confirmar. Tem suspeita? Já denuncia. Todo aquele que tem conhecimento sobre um abuso e não denuncia é corresponsável pela violência. Esse é o Pradigues, tá? Que é o motivo de eu estar aqui hoje. Estamos no Facebook, temos sites, estamos por aí, trabalhando bastante. Ainda mais esse mês está puxado. O que acontece, gente? Tem sido uma ferramenta fantástica. Quando eu criei o Pradigues, eu brinco assim, que eu chegava em casa todo dia do ML e ia desabafar com meu marido. Aí chegou um dia que ele falou assim, Mariana, por que você não cria um blog? Ou seja, para de encher minha orelha. Você vai falar com outras pessoas? Eu falei, blog, gente, mas como que faz um blog? Eu não sei. Daí, assim, eu acho que é o destino, né? Ele é analista de sistemas e ele é web designer. Então ele falou, não, deixa que eu crio uma página pra você. Assim, com uma disposição que eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, que isso? Meu marido engajado? Não era nada disso. Era pra se livrar de mim mesmo. E foi bom pra mim, porque hoje eu posso falar coisas que me angustiam durante a semana. Então, eu estou sempre botando para fora e ajudando as pessoas. E eu percebo mesmo que o retorno é imediato, durante as palestras, e depois elas sempre entram em contato comigo. Teve um aluno meu de direito que falou assim, professora, depois da sua aula, eu denunciei um barzinho que fazia exploração sexual de criança e adolescente. O barzinho fechou. Olha o impacto. Fazia pouco tempo que o Pradigues existia. E hoje a maioria dos meus voluntários são os meus ex-alunos de direito, hoje são meus parceiros, a gente percorre São Paulo inteira, estamos saindo de São Paulo também para outros estados, e levando isso que eu estou te falando para vocês. É informação, não é aberração. Eu falei, vocês querem ver porcaria? Entra na internet. Bota lá, abuso de criança, vai aparecer tudo que é imagem, né? Desgraceira que a gente fala, né? Vai aparecer todas as desgraceiras. Não, que a gente leva a informação. Já vi, vocês querem ver tragédia? Não é na minha palestra. Eu quero passar informação para quê? Para que vocês identifiquem o abusador
saibam que é um abuso, identifiquem a criança que pode estar sendo vítima de abuso e, acima de tudo, façam alguma coisa pelo amor de Deus. Denunciem. É com vocês. E é isso, gente. Obrigada. Agradeço imensamente o convite.